Olá, pessoal. Então, sejam bem-vindas. A gente está hoje no nosso 7º encontro e eu já vou adiantar que esse é o nosso último encontro do ano de 2020, porque nas próximas semanas, nas quintas-feiras, já serão os feriados de véspera de Natal, véspera de Ano Novo, e a gente vai dar uma paradinha. Eu aviso pelas redes sociais, eu mando e-mail, mando WhatsApp quando a gente estiver retornando, mas eu acredito que lá pela segunda semana de janeiro a gente já vai recomeçar nesse bate-papo que tem sido tão gostoso, nesses encontros que tem feito a gente redescobrir, né, outras vertentes da aromaterapia, porque cada vez que alguma de vocês participa junto com a gente, dando uma dica ou contando uma experiência, na verdade é uma coisa que desperta para a gente procurar mais, né? Por mais que a gente estude, sempre vai ter novidades, sempre vai ter experiências novas para a gente acumular. Então, agradeço muitíssimo a vocês que estão acompanhando esses encontros. E como a gente sempre faz, né? Eu começo a falar sobre aromaterapia de uma forma geral, a gente dá algumas dicas, fala sobre segurança, enfim, e deixa para o final, mais comum, a gente abordar um óleo essencial específico, e sempre nos nossos encontros serão óleos diferentes. O que a gente selecionou para o encontro de hoje, foi a pedido super especial da minha querida amiga Márcia, minha companheira, minha terapeuta de Body Talk, né, de tantos cursos que a gente fez junto, e é um óleo super interessante da gente trabalhar. É um óleo tão exótico quanto o nome dele, e eu tenho certeza que vai ser muito legal a gente explorar um pouco. É ele que está hoje no meu colar, que eu chamo de colar ostentação. É uma pedra de citrino que foi trançada, totalmente artesanal, por uma fofa que é a Cris, que também está sempre acompanhando a gente, e é feito de macramê. Olha que chique. Então é um citrino, que é uma pedra de proteção super legal, combina demais com o Ylang Ylang, então ele está aqui hoje no meu cordão. Bom, segura a ansiedade, então, que a gente vai começar falando sobre outro assunto até chegar ao Ylang Ylang. Aliás, o Ylang Ylang também é um ótimo óleo para ajudar a gente a segurar a ansiedade, porque eu vou falar de um assunto que a gente até já mencionou aqui antes, foi muito de passagem, e eu falei que eu voltaria para falar sobre ele. Muito bom. Todos os nossos encontros, a gente faz questão de lembrar que a aromaterapia, que os óleos essenciais, tem, além da função física, a sua função energética, que óleos essenciais atuam em todos os níveis do nosso ser, do nosso complexo, atuando, ajudando, né, de uma forma holística a integrar o corpo, a mente, o espírito, o emocional. E semana passada eu cheguei inclusive a abordar com vocês sobre uma nova ciência, né, que está se firmando nos estudos, que tem um nome enorme, que é a psico-neuro-endócrino imunologia. Essa ciência, ela tem uma finalidade, estudar a relação de todos esses componentes, né, do nome dela, então, dos nossos sistemas endócrino, imunológico, sistema nervoso, comparando, né, estudando a relação que existe entre esses sistemas do nosso corpo físico com o nosso estado psicológico. E as descobertas são realmente incríveis, porque cada vez mais as descobertas confirmam aquilo que a gente vem falando. Não adianta eu cuidar só de um sintoma físico se eu não estou organizando tudo isso dentro de um complexo, né? Se eu não estou me percebendo que uma coisa tem relação com a outra. E já é bem legal, né? Essa vamos dizer assim, já é um grande avanço, já vamos estendendo o olhar da medicina, da ciência, vamos chamar assim, para além do nosso corpo físico, mas ainda assim a gente fica bastante restrito a essa visão. Na verdade, é uma visão que muita gente ainda nem tem. Vamos combinar que quando a gente pensa no corpo, a gente pensa num bloco
absolutamente, né, único, e na verdade ele não é. Já dentro da gente mesmo, dessa casca física que a gente tem, a gente vai encontrar sistemas interligados que só funcionam um bem dependente do outro, né? Se o muscular não funciona bem, o esqueleto também não. A circulação, né? Veias e artérias precisam estar bem oxigenadas para levar esse oxigênio para todas as partes do nosso corpo. O sistema neurológico nem se fala, né? Havendo alguma falha aí, o conjunto é comprometido. E tudo isso leva a gente a imaginar que esses estudos já são um avanço, né? Que quando a gente está falando, só um minutinho que eu vou pegar aqui na sala de espera. Isso. Desculpa, gente, é que é difícil fazer tudo e mais alguma coisa. Então, a gente está falando da integração do próprio corpo físico, né? Que já é um sistema que precisa estar funcionando em harmonia, mas que, além disso, já é visto como faltando alguma coisa a mais para que o funcionamento seja totalmente harmônico por gerações que viveram há milhares de anos atrás, né? Todas as medicinas orientais, todas as vertentes, como a medicina chinesa, que tem a acupuntura, as terapias derivadas da Ayurveda, que tratam o corpo, né, também como um conjunto, o xamanismo dos povos indígenas, de tantas culturas, né, que trazem para a gente, enfim, né, vou esquecer de nomear várias, mas enfim, o reiki, o passe, a imposição de mãos, que transcende as religiões, né, a gente encontra isso em várias religiões, o jorei, todos esses são outras visões de um conceito de saúde que levam muito mais em consideração o conjunto. Deixa eu tentar bloquear aqui o sonzinho. Desativar som. Estou desativando aqui, tá, gente? Então, visam muito mais o conjunto do que propriamente resolver apenas o sintoma do corpo físico. Então, a gente vai buscar um termo que está muito na moda também, que é a bioenergética, que é a base de todos esses exemplos que a gente deu de práticas, de terapias, de práticas de cura que vão buscar olhar o ser humano com algo mais além do seu corpo físico. De uma maneira geral, existem outras informações, tá? Mas a gente vai ficar com essa informação aqui de que, basicamente, nós temos 7 corpos, 7 níveis de energia. E apenas o corpo físico, que é um deles, é o único conhecido e aceito pela maioria das pessoas, até mesmo pela ciência convencional, que vem muito rapidamente mudando esse olhar, inclusive a partir da neuroendócrino e imunologia, como a gente viu. Então, vamos aumentando essa visão, vamos aumentando a nossa consciência de que a gente também é um corpo de energia. E toda vez que a gente busca uma referência, por exemplo, de uma imagem, né, no Instagram, no Google, alguma coisa assim, sobre corpos de energia, o mais comum da gente encontrar como referência é a referência aos chakras. É um corpo físico, sim, cercado de matéria mais sutil, mas pontilhados, esses que geralmente são 7 chakras principais, né, que a gente encontra na maioria dos sistemas. Vale dizer aqui que existem outros, né, que mesmo entre os principais acrescentam mais alguns, mas que a gente trabalha na maioria dos estudos, pelo menos a maioria dos estudos que eu fiz, sempre fecha com essa questão dos 7 chakras principais. E por que essa imagem sempre aparece? Porque é exatamente esse o papel dos chakras. É exatamente fazer a integração entre o corpo físico e a energia que nos rodeia. A energia de que somos parte, a energia onde estamos mergulhados, que diferentes doutrinas ou religiões, ou até mesmo ciências, vão chamar de energia vital, de energia cósmica, e na verdade não importa o nome que a gente dê, desde que haja essa consciência de que a gente está dentro
desse grande fluxo de energia. Bom, o que é importante na questão dos chakras é que cada um deles vai ter, a gente vai ver nesse slide agora, que a forma dele já nos dá uma dica de qual é a função dele. Ele parece um espiral, ele é visualizado, né, por pessoas que têm uma sensibilidade maior, como um espiral, como um vórtice. É uma palavra em sânscrito, né, que chakra significa roda, a roda de energia, e a forma como ele gira indica, inclusive, o estado de bem-estar físico e energético do indivíduo e capta essas energias do campo energético em que estamos mergulhados, como já disse, do fluido universal, do fluido cósmico, da energia vital, da energia cósmica, e transfere para o nosso corpo físico. Cada um deles está ligado a uma glândula do nosso corpo. E essa glândula vai se encarregar de levar essa energia, de distribuir essa energia para determinadas partes do nosso corpo. E é isso, no caso, que vai dizer qual é a nossa condição geral de saúde. Se os nossos chakras estão abertos, estão absorvendo essa energia, nós iremos exibir um melhor funcionamento desse tipo de local, desse chakra iluminando e abastecendo de energia esse órgão, essa glândula. Vamos ver então o que seria, quais seriam, né, os principais chakras dentro desse nosso foco de estudo. São 7 chakras, a gente sempre conta de baixo para cima, o primeiro sendo o chakra básico ou chakra raiz. O segundo chakra, aqui na figura está chamado de chakra umbilical, mas essa denominação não é, inclusive, a que eu uso nas minhas fontes de estudo. Há uma certa diferença de denominação, eu prefiro chamar ele de chakra sacral, né? A gente vai ver logo a seguir, o chakra sexual, e o umbilical costuma ser o superior, por conta exatamente de outro nome que ele leva, que é o plexo solar, mas que também é chamado de chakra esplênico, exatamente porque a palavra vem do nome em inglês do baço, do spleen, onde ele estaria ligado, ao qual ele estaria ligado. Então, o primeiro seria o básico ou raiz, o segundo, o sacral ou sexual, o plexo solar ou umbilical ou esplênico, o quarto, o chakra cardíaco, o quinto, o laríngeo, o sexto, o frontal, e o sétimo, o da coroa, o coronário. Cada um deles com o seu nome correspondente em sânscrito, cada um deles aqui nessa foto, que a gente vai olhar com mais calma no próximo slide, com a sua forma de manifestação nossa em relação ao mundo. Eu vou falar muito rapidamente aqui, mas é uma coisa assim que me impressionou verificar essa correlação. Não sei se vocês já ouviram falar de um psicólogo norte-americano que já faleceu, chamado Maslow, Abraham Maslow, que criou uma pirâmide que ele chamou da pirâmide das necessidades básicas do ser humano, a hierarquia das necessidades básicas do ser humano, e que ficou conhecida como a pirâmide de Maslow. Por quê? O que ele coloca nessa pirâmide? A gente está vendo aqui metade dela, mas imaginem ela inteira, é uma base de pirâmide, onde na parte inferior existem as nossas necessidades básicas, fisiológicas, que nos mantêm vivos, tais como respirar, comer, beber, fazer sexo, dormir, né? Cuidar do corpo inteiro com a homeostase, o equilíbrio, e também o sistema de excreção do que não nos serve mais como fonte de energia. É a maior base. Logo a seguida vem a nossa necessidade de saúde e segurança, revelado pela nossa necessidade de proteção, principalmente quando ainda somos crianças, né, de seguir uma determinada ordem relacionado à família, à nossa estabilidade, enfim, tudo isso que nos dá um assentamento. A partir dessas duas necessidades, e elas vão crescendo dessa maneira, eu só penso na necessidade seguinte se eu tenho a anterior satisfeita. Então, se eu estou
comendo vivo, eu começo a pensar em segurança, em proteção. Se eu estou com essas duas já organizadas, eu começo a desabrochar para a questão do amor, do pertencimento, vou me envolver com família, com amizade, o sexo aí já como relacionamento, né? Não mais como procriação, como vida, mas o poder, né? O relacionamento com os meus grupos. E essas necessidades vão também sendo mais, eu diria assim, mais fluidas, né? Mais liberadas à medida que aumentam. Por exemplo, se eu estou com tudo isso muito bem, a questão da minha estima, da minha confiança, do meu respeito aos outros e pelos outros vai se firmando, porque eu estou me sentindo alimentado, protegido, pertencente a um grupo. Então, eu posso olhar o outro, eu posso respeitar o outro. Daí eu sigo para outro nível de necessidade. Já é a minha necessidade mais espontânea de resolver meus problemas, de finalmente me elevar e abandonar preconceitos, né? Aceitar fatos, acreditar na minha potencialidade pessoal, porque todo o resto já foi satisfeito. E isso é impressionante, isso eu estudei em políticas públicas de saúde, porque a gente precisa entender como certas comunidades, como certas pessoas precisam do básico para chegar a ter exatamente essa fluidez de pensamento, essa questão de querer resolver os problemas e não ficar mais só na sobrevivência. Porque se ela não tem isso atendido, ela não vai conseguir nem pensar um pouco mais acima. E olha só, isso me chamou muita atenção porque ela tem uma perfeita correspondência com a imagem anterior que a gente viu ali, a respeito dos nossos principais chakras. Então, o chakra básico, chakra raiz, nos expressa como o eu sou, né? Eu sou, eu existo, eu respiro, eu como, eu bebo, eu me alimento. Então, essa é a expressão do chakra básico. O chakra sexual ou o chakra... esqueci agora, desculpa. O chakra sexual ou o chakra sacral, ele é o chakra do eu sinto. Eu começo a precisar, né, que me olhem, que me cuidem. No plexo solar, eu já estou me empoderando e eu já faço, né? Eu amo estudar o chakra do plexo solar, que é onde a gente às vezes guarda tanta sensação de peso, de trava, por quando a gente não se lança, né? Não se acredita, não faz. E tudo isso organizado, a gente vai então para a questão do chakra cardíaco, que é a transcendência, é o amor, é o eu amo. O chakra laríngeo me permite me expressar, eu falo. O chakra frontal é o eu vejo, então já são os dois últimos aqui, eu começo a ver o outro, eu começo a resolver. E quando a gente já vai chegando na nossa iluminação, eu entendo através do chakra coronário. Eu achei essa organização uma incrível correspondência. E eu já vou explicar por que eu estou falando isso tudo. Hoje, como eu já falei a pedido da Márcia, a gente vai usar como referência de óleo essencial um óleo muito especial que está ligado ao segundo chakra. Então, hoje a gente vai pular o primeiro e vamos começar falando do segundo chakra, o sacral ou o sexual. Aqui está o nome dele em sânscrito, me perdoem se não for a pronúncia correta, Svadhisthana. É um chakra que corresponde às 6 pétalas da lótus, né? E que vão aumentando conforme a gente está subindo na nossa escala aí da Kundalini, da energia que vai subir aos céus. Todas as imagens são muito perceptivas, né, do que inclusive a própria medicina tradicional chinesa nos apresenta. O homem como estando no meio dos dois reinos, da terra e do céu, sofrendo as influências da terra e do céu. Então, os 3 chakras inferiores, eles estão mantendo a gente muito ligados ainda na nossa existência física, na nossa existência terrena. O chakra coronário o chakra cardíaco, perdão, é o meio termo, né? Aquele que, estabilizando nossas necessidades básicas, nos permite alçar novos voos,
nos lançar para o espiritual, nos lançar para o céu. E esse caminho é feito à medida que a gente também atinge, assim como naquela pirâmide, que a gente precisa resolver as nossas necessidades básicas, atender às nossas necessidades básicas, também é assim quando a gente desenvolve as nossas habilidades a partir do amadurecimento, a partir do trabalho mesmo de autoconhecimento em relação a cada expressão através de cada um dos chakras. Então, vamos falar do segundo chakra, que é aquele que está relacionado às nossas emoções primitivas, à nossa energia sexual, inclusive as nossas glândulas sexuais, né, as gônadas, que no masculino são os testículos, a próstata, e no feminino são os ovários. Então, é onde esse chakra reina, é o que esse chakra organiza, é para onde ele manda primeiramente as nossas energias. Então, tudo isso envolve a nossa energia sexual, a qualidade dos nossos relacionamentos, e com ele a gente também consegue perceber as emoções de outras pessoas. Alguns terapeutas ainda sugerem que, se você está percebendo que uma situação está muito carregada, se o outro está te enviando algumas coisas, que você cubra essa região, você tenha uma proteção para que não se contamine com a energia do outro. E muito legal também a gente imaginar que, porque a gente está ainda em desenvolvimento, é ali que ficarão guardadas as lembranças do que a gente recebeu na nossa infância, né? Inclusive daquele carinho que recebeu ou não recebeu, e que vai influenciar a qualidade do nosso envolvimento emocional. Quantas pessoas têm esse chakra ainda travado, né? Essa informação ainda contida numa determinada trava, né? Ali travado, e por isso ela não consegue dar pleno envolvimento emocional, porque ela não se liberta. E a gente sabe que, como terapeutas, se a gente não trabalha essas liberações, a pessoa vai ficar incidindo, inclusive, em relacionamentos mais complicados, porque não resolveu, não se expressou através desse chakra. Através dele também é que são expressas as forças criativas da vida. É por ali, né, que não só criamos a vida, a reprodução, mas também outras formas de criação, arte, música, poesia. Então, é um chakra da criatividade. E é onde mora a nossa criança interior. É onde mora a nossa criança mais pura, mais livre. Está ali guardada a nossa essência. É a partir desse, até porque ele também alimenta como órgão, ele vai levar para os rins, que na medicina chinesa é onde a gente guarda a nossa energia, tanto a ancestral recebida dos nossos pais, quanto a energia que a gente adquire nessa vida. Então, a partir desse chakra, do bom desenvolvimento desse chakra, nós podemos dizer sim à vida, em todas as manifestações. De verdade, o eu faço. É o que a gente vai estar podendo reconhecer. E o Ylang Ylang é um óleo que, na parte vibracional, é reconhecido como o óleo da criança interior. A gente vai ter essa ligação direta entre o segundo chakra e o óleo da criança interior. Como eu falei, é um óleo bastante exótico, né? O aroma dele é maravilhosamente exótico. Se vocês não conhecem, experimentem na primeira oportunidade. O Ylang Ylang não tem como descrever. O Ylang Ylang é o Ylang Ylang, é maravilhoso. E ele veio de uma região também exótica, né? Da ilha de Madagascar, que traz a melhor produção desse tipo de flor. E é uma flor tão celebrada pelos povos da Indonésia, por aquela área toda que tem essa cultura, inclusive para casamentos. É um óleo que traz felicidade. A flor, inclusive, representa tudo isso. E ela é chamada de flor das flores. É exatamente o significado de Ylang Ylang. Muito bem. O que a gente tem para falar, então, em relação ao Ylang Ylang? Ele tem a possibilidade, o aroma dele é tão envolvente a ponto de nos conectar com o nosso eu infantil, com a nossa pureza, com as coisas simples do nosso coração. É um óleo que incentiva a brincadeira, que restaura essa nova natureza infantil, a inocência, e auxilia a gente a liberar essa intuição, que significa
entregar o conhecimento do coração. Diminuir um pouco o racional. Lá vou eu cheirar mais um pouquinho do meu ylang-ylang. Eu sou muito racional. E é muito... É se abrir para esse conhecimento que vem do coração, que é a intuição. O ylang-ylang é um poderoso aliado para liberar traumas emocionais do passado. Lembra que a gente falou que os traumas ficam armazenados lá no nosso segundo chakra? Então, ele atua possibilitando que essa cura emocional vá fluindo naturalmente, vá nutrindo o nosso coração através de todo esse processo. Vai nos lembrar que a alegria pode ser sentida, pode ser vivida mais plenamente. Vai permitir que o nosso coração amplie essa gama de emoções. Vai tratar esse medo da intimidade, né? Geralmente um medo que foi criado por uma experiência de rejeição. Lembra lá se a gente foi ou não, teve ou não teve carinho, foi ou não foi rejeitado. Isso tudo fica armazenado até que a gente se dê conta e que comece a se responsabilizar pelo nosso próprio destino. E aí, em consequência, tudo vai fluir, nossos relacionamentos serão mais saudáveis, porque não vai ter ninguém culpado, ninguém mais vai estar nos negando nada, rejeitando a gente vai estar se apoderando, se responsabilizando pelo destino. O que resulta disso? Novos padrões de relacionamento, serão sentimentos sinceros e calorosos, ok, a gente sabe o que o outro pode dar, a gente recebe de bom grado ou se afasta daquela situação, porque para aquela coisa de frustração. Frustração é o excesso de expectativa, né? Se a gente responsabiliza o outro e aí ele não corresponde, aí vem a frustração. Podemos trabalhar questões de frigidez, eu falei isso na aula passada. O óleo de ylang-ylang, ele tem essa fama de trabalhar questões sexuais não resolvidas. Mas olha onde ele atua. Lá no segundo chakra, que resolve, que concentra toda essa força, né? A nossa força sexual. Então, se você trabalha isso, na verdade, o que você está fazendo? Reunificando o que a gente sempre foi, uma natureza não só física, mas também emocional e sensual, que vai estar totalmente integrada ao nosso conjunto, né? Vamos desenvolver esse chakra para conseguir subir na escala e desenvolver outras potencialidades. Eu tenho certeza que todo mundo fica perguntando também a questão das propriedades físicas dele. Temos sim, podemos falar, inclusive que ele é um ótimo antiespasmódico, analgésico, trabalha muito bem com as questões de arritmias cardíacas, né? Os ritmos desorganizados do coração, porque tudo é um reflexo. Vai ser um ótimo reequilibrante nervoso, reequilibrante sexual, porque ele atua como calmante, como relaxante, como sedativo, excelente para quem tem insônia. Então, as principais indicações dele são exatamente essas. Trabalhar nos problemas do nosso ritmo cardíaco, né? Podem ser aquelas arritmias que podem levar até um problema mais sério. Então, se você começa a entender que se alguma coisa está fora de ritmo, isso também vai se originar lá em alguns aspectos psicológicos seus e que podem desenvolver um problema físico. Outra indicação dele é a astenia, o desânimo sexual, a frigidez, os bloqueios que estariam novamente relacionados lá ao nosso segundo chakra. Também é ótimo para trabalhar as dores profundas. A fonte onde eu peguei isso ainda aprofunda mais isso. Sabe aquelas dores crônicas, as dores no fim da vida, em que pouca coisa a medicina atual tem a fazer, né? São os famosos cuidados paliativos. São dores que vão levando a pessoa à tristeza, à depressão, a não conseguirem dormir, a ter problemas no sono. E, na verdade, vão ajudar aquele ser na aceitação, a trabalhar, a reconhecer até mesmo a origem e, por que não, conseguir atenuar ou até mesmo se livrar dessas dores. Para quem gosta de terapias, eu amo, ligadas à hipnose, eu tenho um grande terapeuta que já fiz sessões com ele que são maravilhosas. O óleo de ylang-ylang ajuda no desapego. Eu vou contar para vocês que a primeira tentativa que eu fiz de hipnose, né, de uma regressão, de um trabalho terapêutico com a hipnose,
eu não consegui, na verdade, eu não deixei ser hipnotizada. Eu sou muito apegada, né? Eu tenho e tenho que trabalhar essa questão do controle. Então, imagina alguém que vai se entregar a uma hipnose. É preciso. Então, tá aí uma dica. Quem trabalha com essa terapia, o óleo essencial de Ylang Ylang pode ajudar no desapego e, com isso, auxiliar a hipnose, além de deixar o seu local de trabalho maravilhoso. Essa não é a única indicação de óleo, né? O Ylang Ylang não é a única indicação para trabalhar o segundo chakra. Eu vou ler aqui porque não deu tempo de fazer um slide específico, mas a gente pode também trabalhar com a questão do óleo de jasmim. Peraí, que entrou aqui. Com óleo de jasmim, com óleo de rosa, o sândalo, a tangerina, o cardamomo, a bergamota e o gengibre. Esses seriam outras dicas de óleos. Por exemplo, a tangerina, a bergamota, são óleos cítricos, são óleos que trabalham a nossa criatividade, né, também relacionados ao segundo chakra. Então, a gente tem várias formas de trabalhar, e é por isso que quando a gente começa a fazer algum tipo de trabalho, a gente sempre conversa um pouquinho com o nosso interagente para descobrir em qual das áreas ele está precisando um pouco mais de ajuda. Então, é com isso que a gente vai, dentro dos conceitos, das indicações dos óleos essenciais, direcionar para que aquela ajuda, aquele suporte que o óleo essencial se propõe, seja o mais indicado possível. A gente vai ficar por aqui, mas a gente vai conversar. Eu queria só concluir, né, que a gente usa esse óleo especificamente, tópico em massagens. É bom diluir para aproveitar, além de aproveitar uma área melhor, não correr o risco de nenhuma irritação na pele, e também por inalação. Por inalação, ele é maravilhoso para você colocar no quarto, para preparar o clima. Se não for esse o caso, também para ajudar a dormir. Ele é um óleo muito relaxante. E por que ao mesmo tempo que ele é relaxante e calmante, ele nos ajuda na questão das disfunções sexuais? Porque uma grande parte, né, dos problemas que levam à frigidez, seja masculina ou a impotência feminina ou a impotência masculina, estão ligados a um estado de ânimo desorganizado. Deixa eu fechar aqui porque tem alguém rabiscando. Deixa a gente com travas, né? Com pânico, com cobranças, com preocupações. Então, é um óleo que, além de tudo, vai nos acalmar e vai fazer com que todas as outras áreas da nossa vida fluam melhor, inclusive a área a área sexual. Então, a gente sabe que o nosso corpo físico invariavelmente vai envelhecer, né? Vai chegar um momento em que a gente vai partir. O corpo físico é transitório. Mas o nosso corpo energético, que segundo algumas doutrinas acreditam, e a maioria das religiões orientais, não vamos chamar de religiões, vamos chamar de filosofias orientais, prega, é que o nosso corpo energético sobrevive, né? Então, o nosso corpo energético pode também ser o alvo da nossa atenção e mantê-lo vivo, né? Mantê-lo